5h11. O calendário cultural da capital baiana ganhou 2 acontecimentos que convidam a pensar nossa relação com a cidade através da arte. De um lado, um livro sobre o grafite e do outro, uma exposição de um artista que aborda o ambiente das cidades. A gente recebe hoje a fotógrafa e coautora do livro Grafite Salvador, lançado na semana passada, Carol Garcia. Tudo bem? Tudo jóia, gente. Boa tarde. Estamos também aqui com o artista plástico Miguel Cordeiro, que não é meu parente. Está com uma exposição chamada Horizonte, Palacete das Artes. Tudo bem, Miguel? Tudo bem. Boa tarde a todos. Então, Miguel, que está com essa exposição, Horizonte, ele que é considerado um dos pioneiros no grafite, na street art aqui no Brasil. E a gente está também com esse livro, que a Carol faz parte, e que traz essa arte, o ambiente do grafite aqui em Salvador. O que essa expressão, o grafite, na opinião de vocês, tem de particular, assim, nessa forma de expressar a cidade em que a gente vive? O que é que vocês percebem sobre a natureza própria do grafite? Bem, eu acredito que o grafite ele é uma expressão ancestral, né? Aquelas pinturas de caverna, né, do homem da pré-história, aquilo ali talvez já fosse um tipo de grafite. Tataravô lá do... Exatamente. Já fosse um tipo de grafite. Na cidade de Pompeia, que o vulcão, na Itália, que o vulcão engoliu, também era uma prática comum os grafites, não só desenhos, como frases e tal e tal. Então o grafite é uma expressão que ele sempre acompanhou a trajetória do homem, né? Bom, eu acho assim que esse grafite, né, particular que a gente está falando no livro, que é um grafite que ganhou muita força aqui em Salvador nos últimos anos, ele tem a ver com uma juventude periférica, negra, né, que estava até conversando com o Miguel antes da gente começar, realmente, como ele falou, o grafite ele acompanha a humanidade desde o início, né, mas a gente tem notado que a cultura hip hop ela ganhou uma força muito grande aqui na Bahia e eu, né, na minha modesta opinião, que não sou uma pesquisadora acadêmica, sou uma fotógrafa, jornalista e muito curiosa e muito interessada, né, nesse tema, mas eu acredito que essa linguagem, esse grafite de que a gente está falando, que tem muita referência na cultura hip hop, ele ganhou muita força na Bahia, né, em outros estados também do Brasil, por conta dessa identificação com a cultura negra e norte-americana, né, que chegou aqui a partir dos anos 80, né? Começou a chegar aqui. Cara, já que começamos a falar sobre o grafite, livro, né? Vamos falar então sobre o livro. O que é que vem a ser o grafite Salvador? Então, Grafite Salvador é um projeto que, na verdade, é um desdobramento de uma pesquisa que eu comecei em 2006, quando a gente estudava comunicação. Que tem alguns ouvintes que nesse momento pensam assim, grafite o quê? Esse negócio de ficar pichando e tal, e não sei o que lá. Isso, né? Sim, preconceito, né? Então, o grafite, hoje, ele já é considerado arte, mas até ele chegar, se legitimar, vamos dizer assim, né, realmente sofreu muito preconceito, e eu acho que também por ser praticado, já é marginal por estar na rua, né, e por estar muito relacionado à pichação, né, e a pichação é uma prática ilegal, né, e muito marcada pela coisa da contestação, da invasão simbólica do espaço, né. O grafite ele já tem um outro caráter. Ele já vem com essa... geralmente ele é autorizado, apesar de haver um híbrido entre grafite e pichação, que no livro a gente fala que é o bombe, mas ele geralmente é autorizado, o grafite. Por que geralmente? Porque existem os grafiteiros que gostam de fazer esse tipo de híbrido que eu falei, que é o bombe, né, que é uma espécie de um grafite mais rápido, que não chega a ser chamado de pichação porque tem um trabalho mais plástico em cima, então... às vezes é um desenho mais trabalhado, cor, né? Tem mais cores. Pela Constituição brasileira, existe um item ali que diz que o grafite, não importa, pode ser pichação ou grafite, ele é contra a lei, entendeu? Então, é por isso que hoje os artistas de rua do grafite, eles solicitam uma autorização para não ter esse contratempo, né? Esse constrangimento, que é um constrangimento, né? Porque às vezes ele é mal interpretado. Então, por exemplo, você vê que nas campanhas políticas, quando está perto de eleição, existe uma permissão para que haja
a pichação política aqui, né? Ninguém pediu autorização para pichar o muro lá de casa. Não, mas aí é que tá, né? São coisas assim que a gente vê, inclusive é no mundo todo, né? Às vezes assim, por conta de internet, Facebook, você conhece pessoas do mundo todo e tal, e eu conversando com o pessoal da Europa, eles falaram a mesma coisa. Lá existe uma repressão muito grande ao grafite, né? Tem de ter autorização. Como lá essa coisa, como digamos, na Suécia não existe periferia, né, meu irmão? Então o grafite é uma coisa feita por pessoas, né, que têm uma boa condição, elas não estão reivindicando nada e tal, então elas fazem o grafite e fazem na cara dura. Então e lá também existe uma repressão, existe uma lei muito rigorosa quanto a isso, mas aqui por conta do trabalho das ONGs, que é um trabalho importantíssimo de inclusão social, e aí deu vazão a essa coisa do grafite que a gente vê hoje no livro de Carol e de Bárbara, né? E tem grafite também no Horizonte que você Sim, porque abriu agora no a minha escola é a escola do grafite, mas só que eu sou, digamos, um jurássico dinossauro, com muito orgulho, porque, por exemplo, eu comecei a grafitar em 1979, não apenas eu. Inclusive tem um cara que ele é importantíssimo para o grafite, não só de Salvador, Bahia, como para o Brasil, que ele foi o primeiro grafiteiro de Salvador, que se chamava Mancha. O Mancha tinha uma frase genial, que era "abaixo a dita cuja", que era em referência à ditadura, né? Entre outras. E quando o Mancha fez os primeiros grafites, uma semana depois já tinha mais de 20 grafiteiros na cidade. Foi um cara que teve uma influência muito forte. Então eu fui dessa leva. Foi na onda, né? Eu fui nessa leva. Então eu comecei a grafitar em 79. A gente não tinha autorização. A gente fazia, né, na cara de pau mesmo. Foi um período difícil, porque era a época ainda do regime militar. Não existia ainda uma ditadura muito, digamos, rígida, porque a gente já estava na época da abertura política. E a gente lidava com... o nosso tipo de expressão era outro. Porque hoje, por exemplo, se fala muito no grafite arte e o grafite dos escritores, né? Que são pessoas que se expressavam através mais de frases. A gente era mais dessa escola, né? A gente continua esse papo aqui com os nossos entrevistados de hoje. Estamos com o Miguel Cordeiro, ele que está à frente de uma exposição chamada Horizonte, que está no Palacete das Artes. E a gente conversa também com a coautora do livro Grafite Salvador, Carol Garcia. Band News FM, Frequência Baiana. 5h24 e 2 entrevistados aqui no Frequência Baiana. O papo hoje é arte de rua. Aquilo que às vezes a gente encontra aí olhando olhando janela fora e pensa que é pichação ou coisa do tipo e tal, mas hoje pode ser que você esteja olhando grafite, uma arte autorizada e tal, mais bem elaborada, e que é tema do livro Grafite Salvador. Nós estamos aqui com Carol Garcia, uma das autoras, e estamos também com uma exposição no Palacete das Artes que discute a relação com o ambiente das cidades. É o Miguel Cordeiro que está à frente dessa exposição. Miguel Cordeiro, vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre o que é. A gente estava discutindo aqui nos bastidores, né, que a gente estava lendo os books, tanto o livro Grafite Salvador, né, que Carol trouxe um exemplar para a gente dar uma olhada, e a gente está lendo o book da exposição do Miguel Cordeiro. A impressão que dá é que as coisas dialogam uma com a outra, né, porque o texto é muito presente em algumas peças. Estava aqui comentando contigo isso, né? Uhum. Na época, como eu falei antes, né, são 60 pinturas, né? São 60 trabalhos lá. 60 trabalhos. Diversas técnicas e tal. O grafite sempre foi a minha praia nesse sentido, entendeu? Eu comecei a trabalhar com arte, ainda garoto, fazendo desenho e tal, mas o primeiro passo que eu dei, assim, digamos, no campo profissional, que é uma palavra horrível, né, para arte, não, você se tornou um profissional quanto, aí parece que a gente era amador e foi contratado pelo Bahia para jogar na segunda divisão. Ou pelo cuidado, Vitória, bicho, ou pelo Vitória. Você faz esse argumento aqui, rapaz. Então, sua vida, rapaz. Então, o primeiro passo assim mais profissional que eu dei com arte foi através do grafite, né? Que eu fiz esse personagem chamado Faustino. Sim. Que era né, que eu retratava ali situações dele.
E isso foi uma repercussão maravilhosa. Né? Tem algum lugar aqui em Salvador onde o Faustino ainda existe? Assim, alguma pecinha do Faustino? Não, eu fiz muito o grafite do Faustino entre 1979, há 35 anos atrás, né? Até 1985. Durante esse período eu fiz umas 150 frases na cidade, nenhuma repetida, né? Eram várias situações. E aí chegou em 2013, eu fiz uma intervenção, fiz umas 15 frases, espalhei pela cidade aí, e a repercussão foi maravilhosa, porque... Cita uma delas. Hã? Cita uma delas, você lembra? Assim, de cabeça? Faustino rouba miudezas nas Americanas. Ah, essa é famosa. Você roubava uma bala de hortelão, um sonho de valsa, uma caneta futura. Todo mundo pegava uma miudeza na Americana, né? Outra Faustino controla uma rede de baleiro de ônibus, que é aquele baleiro que vende paçoqueta. Não estou querendo incomodar a viagem de vocês nesse sentido, Podia né? tá roubando. Podia estar roubando, o baleiro entra no ônibus. O baleiro vende bala Halles e caramelo Nestlé e paçoqueta. Outra foi Faustino estuda para concurso de auditor fiscal, que esse é o grande drama do Brasil de hoje, que ninguém quer ser mais o livre empreendedor, né? Digamos, as coisas das gerações. As gerações, eu sou parte de uma geração que a gente sonhava em ser autônomo, em ser livre empreendedor. Hoje a garotada não quer mais ser livre empreendedor. Eles querem fazer um concurso de auditor fiscal, ganhar 20 mil por mês, ter uma estabilidade de emprego, né? E botar as pernas para cima e não quer saber de mais nada. Então a repercussão foi muito legal, porque eu tive esse contato com a nova geração, que os pais conheceram o Faustino de antes, e as pessoas perguntavam, pô, que zorra é essa aí e tal? Não, esse cara era o grafiteiro que fazia e tal. Então esse link entre unir gerações foi muito legal. Carol, você fez o livro, né, Grafite Salvador, em parceria com a antropóloga Bárbara Falcon, né? Uhum. Mas como é que surgiu a ideia de vocês de criar um livro só para falar dessa arte? Então, Bárbara, ela já tem uma experiência nessa área editorial, né? E a gente já tem a gente já é parceira de alguns outros trabalhos. E em 2006, quando eu fiz a minha conclusão no curso de jornalismo, eu fiz um trabalho sobre grafite. Fiz uma pequena exposição e Bárbara soube desse trabalho e teve a ideia de inscrever um projeto, né, no edital do Fundo de Cultura. Me convidou para a gente produzir esse livro. Como já havia esse diálogo começado, já tinha esse trabalho feito em 2006, a gente pegou isso como ponto de partida, né? E a gente já conhecia também alguns grafiteiros, então a gente partiu daí mesmo, por essa identificação que as duas tinham, né? E por esse trabalho que já existia. Vocês reuniram 28 grafiteiros. Como é que vocês escolheram? Como é que vocês fizeram esse contato? E quais são os nomes do grafite aqui em Salvador? Na verdade, a gente mapeou muito mais que 28, né? Mas por conta do tempo que a gente tinha para fazer a pesquisa, a gente não pôde entrevistar todo mundo, e também por conta dos desencontros, dos imprevistos. A gente falou com várias pessoas que no momento não puderam dar entrevista, né? Mas no final ficaram esses 28, mas a gente listou mais de 50, né? Sem falar nos novos. E a gente usou 2 critérios para escolher esses artistas. Um era o tempo de trajetória, que a gente achava que deveria privilegiar esses que já tinham mais tempo, né? Priorizar, na verdade, esses que já tinham mais tempo de estrada. E outro era ter trabalhos na rua, hoje, né? Que a gente queria falar dessa cena atual. E aí você pediu para falar nomes. Nossa, tem esses 28 que a gente falou no livro, né? Que são Éder Muniz, Denis Sena, Dimec, Fael I, AC, Marcos Costa, Li 27, enfim, tem muitos nomes. Bigode, Júlio, Priske, Sims, que é um suíço que se naturalizou baiano, justamente por conta dessa dificuldade de fazer grafite na Europa, né? Então ele chegou aqui, ele se sentiu no paraíso, né? Ele podia fazer livremente grafite, ele não quis mais ir embora daqui. E ele está no livro. E ele, inclusive, teve uma loja de grafite por muito tempo aqui, que foi a Bombe Bahia, que era uma das únicas, era a única loja na época, né? Que vendia spray aqui em Salvador. Eu fico imaginando justamente isso, né? Como é que deve ser você que está fazendo uma arte que algumas pessoas ainda têm um certo conceito ou preconceito, né? Mas muito mais preconceito, certamente, em torno da prática.
e de uma hora para outra você recebe um convite para fazer parte de um livro, né? E imagina a repercussão disso, né? O que as pessoas sentiram. Mas eu não sei, eu questiono muito essa coisa do preconceito. Eu acho que não tem mais preconceito. Não existe. O preconceito, ele é levantado por conta de uma suposta... Você acha que, de uma forma geral, quem passa agora por uma via de Salvador, olha uma imagem que está colocada, sei lá, no muro, né? E tal, ela vê arte, ela não vê arte. Ela não vê pichação, não precisa pichar aqui esse muro. Renato, não tem o que fazer, né? Tem duas coisas aí que eu estava conversando com Clarice. O grafite, se discutir grafite, é uma coisa muito polêmica. E a gente vai ficar aqui 1000 dias conversando e a gente não vai chegar a um consenso. Que é o seguinte, cara. Existe o grafite, por exemplo, o grafite de hoje, a minha interpretação, o grafite é muito mais abrangente, entendeu? As pessoas que, assim, algum segmento de pesquisadores, eles acham que o grafite é mais desenho. Eu acho que a pichação também é grafite. Porque a própria pichação, ela teve um papel importantíssimo na própria consolidação do que hoje é grafite. Se não existisse aquela pichação, digamos, de Paris de 68, dos movimentos estudantis de 68, onde existiam frases geniais, por exemplo, a música de Caetano Veloso é proibido proibir, essa frase é proibido proibir, era um grafite de Paris de 68. Tinha outra assim, embaixo dos paralelepípedos está a praia. Sob os paralelepípedos está a praia. Tinham frases geniais, entendeu? Em Paris de 68, que ela bordejava muito mais a pichação do que o grafite. E isso, às vezes lá fora, isso é interpretado como grafite. Por exemplo, tem um grafite de Londres mesmo, de 1966, na época áurea do rock na Inglaterra, quando Eric Clapton tocava com uma banda chamada Cream, e tocava com John Mayall. Ele era um guitarrista, que guitarrista é esse? Então nos muros nas paredes do metrô de Londres começou a aparecer uma frase: Clapton is God. Clapton é Deus. Então o grafite, hoje ele diz, não, o grafite é só hip hop. Não, o grafite tem uma tradição que ele tem a ver com a arte rupestre, ele tem a ver com a própria arte moderna, porque dizem a lenda que Picasso, Miró, aqueles artistas, né, do modernismo, eles anonimamente saíam nas ruas de Paris na década de 20 para grafitar. Tinha uma ligação com o rock aí nos anos 60 e depois com o hip hop, com, né, o rap, a música, a dança break e tal. Então eu acho que essa questão do preconceito, se você escrever uma frase na rua, ela pode ter um preconceito, às vezes a pessoa não vai entender como uma mensagem poética. Ele pode estar achando que o cara está ali sujando o muro. Ou vice-versa, em relação ao grafite, né? O Eric está mandando uma pergunta que a gente vai deixar para responder no próximo bloco. Tá vendo? Esses ganchos, não é só a novela que faz gancho, não, é Frequência Baiana também faz. Eric vai ficar preso aí. Ele mandou uma pergunta aqui. Queria perguntar para as pessoas que estão sendo entrevistadas. Tem uma empresa em uma avenida movimentada em São Cristóvão. Tenho dificuldade em encontrar grafiteiros. Quando encontro são carneiros. Sei lá por que ele chamou isso. Existe algum grupo legal, não sei se digitou errado, que possa fazer contato? Outra dúvida, grafite evita pichação? Isso a gente deixa para o próximo bloco, a pergunta aqui do Eric. Agora são 5h35. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento pós-graduação Faculdade Baiana de Direito, o maior núcleo de pós da Bahia. Matrículas abertas. A Gomes, o que você imaginar em papelaria, escritório e informática. Tudo no atacado e no varejo. E Casa do Ar, a sua loja especialista em ar-condicionado VRF. 3205-2000. 3205-2000. Responder a pergunta do ouvinte Eric, né? Pois é, o Eric, você vê a ignorância desse mundo inteiro, né? Compartilhada aqui os vídeos. Eu não sabia, eu não imaginava isso, mas o Eric fez uma pergunta que para mim já foi uma resposta. Que ele está comentando aqui, tem uma empresa, uma avenida movimentada em São Cristóvão, tenho dificuldade de encontrar grafiteiros. Quando encontro ele tinha escrito errado, uma coisa de corretor ortográfico, ele escreveu carneiros, mas na verdade careiros, são muito caros os que ele encontra. Ele está perguntando se existe algum grupo legal que ele possa fazer contato. Eu nem sabia que se podia contratar, que tinha esse costume.
costume, né? Que já se avançou nesse aspecto, né? Carol estava comentando que não, que acontece muito, né, Carol? Na verdade, Eric, né, o nome dele? Eric, uma das coisas que encarece o trabalho é o preço do spray, né? O material é muito caro. Mas, na verdade, esse caro é relativo, né? Porque você vai ter um trabalho de arte, né, na sua empresa. Se você quiser conhecer mais grafiteiros, você pode entrar no site do nosso projeto, que é www.grafite com 2 Fs e I no final, salvador.com. Lá vocês podem baixar o livro PDF para poder conhecer o trabalho da gente. E é isso, na verdade, é relativo, né, essa questão do caro. Hoje, muitos grafiteiros fazem esse tipo de trabalho comercial, né, que a gente chama, decorativo, em lojas, em casas de pessoas, ambientes de quartos, né, a gente vê muito isso. E é mais um sinal de que o grafite se legitimou, né, enquanto arte. Pois é, quem falou aqui foi a Carol Garcia, esqueci de reapresentar, né, para o ouvinte que está sintonizando agora, Carol Garcia, que está à frente do livro Grafite Salvador, é coautora do livro, foi lançado na semana passada, está disponível para download, como ela comentou. Exatamente. Aqui. E estamos também com o artista plástico Miguel Cordeiro, que está com a exposição Horizonte no Palacete das Artes, que bebe, entre outras influências, do grafite, mas também da arte pop, né, Miguel? Uhum. Falando um pouquinho a respeito de como a arte pop influencia no seu trabalho. A arte pop, inclusive, ela influenciou muito o grafite, né? O grafite filha. Uma coisa aqui. O Miguel recebeu uma pergunta aqui de um ouvinte, com o final do telefone 1299, o Adalto. Adalto, a gente passou a pergunta para ele, mas ele não entendeu, assim. Explica direito aí quais são essas siglas, assim, porque, enfim, ele mandou uma sigla aqui, se ele conhece PJ, ou da JP, ou da GP. Enfim, explica direitinho o que é isso, que a gente também não entendeu, isso aí devia ser alguma marca de grafiteiro que assinava GP. Vai ver. Então, eu não conheço esses elementos, não. Pergunta se ele era da turma de PJ ou da GP. Bom, não. Deve ser grafiteiro, né? Deve ser, eu me lembro, eu estava falando com Carol aqui antes, por exemplo, depois do Mancha ali que eu estava falando, então eu gosto de, digamos, de falar coisas assim, não é nostalgia, mas é para, digamos, é parte da história e às vezes não está contada dentro de uma história oficial. Mas depois do Mancha ali, surgiu, uma semana depois do Mancha ter feito o primeiro grafite que foi visto em Salvador, uma semana depois já tinha mais de 15 grafiteiros geniais, todos eles muito, muito, muito bacana, que tinha o Mancha, depois teve Madame Mim, teve JRJ, teve eu que fazia o Faustino, tinha Rô, tinha o pessoal da escola, o pessoal de universidade, que eles eram ligados a movimento estudantil, e eles faziam um trabalho assim, que tinha muito desenho e frase, que era baldeação. E tinha um cara assim, que ele ele era mais punk, era engraçadíssimo, que era Dr. Pênis. Que era engraçado, Dr. Pênis fez fimose, que era uma frase dele assim. Que até hoje seria... Tira a criança do carro, ouvinte. A gente recebeu aqui, infelizmente o tempo nos cortou aqui totalmente, é implacável, esse ponteiro implacável. Carol Garcia, coautora do livro Grafite Salvador, que está disponível aí para download. Muito obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu que agradeço e tá aí o livro para quem quiser acessar o nosso site www.grafitesalvador.com. Obrigadão. E o artista plástico Miguel Cordeiro, obrigado pela participação aqui no Frequência Baiana. Eu só queria citar o meu blog, onde eu coloco minha arte e meus escritos, que é www.miguelcordeiroarquivos, tudo junto, .blogger.com.br. Até que dia a exposição? Até 22 de fevereiro. No Palacete das Artes.